Olá, José Paulo de Barros, diretamente do seu canal do Paulo Coroa de Maceió. Hoje é quarta-feira, 13 de maio, quarta-feira, 13 de maio de 2020. Eu quero ler aqui no livro de Malaquias, até onde for possível. A ingratidão do povo, o formalismo dos sacerdotes. Capítulo 1. Peso da palavra do Senhor contra Israel, pelo ministério de Malaquias. Eu vos amei, diz o Senhor. Mas vós dizeis, em que nos amaste? Não foi Esaú, irmão de Jacó? Disse o Senhor. Todavia, amei a Jacó e aborreci a Esaú. E fiz dos seus montes uma assolação, e dei a sua herança aos dragões do deserto. Ainda que Edom diga, empobrecidos somos, porém tornaremos a edificar os lugares desertos. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Eles edificarão, e eu destruirei. E lhes chamarão terra de impiedade, e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. E os vossos olhos o verão, e direis, o Senhor seja engrandecido desde os termos de Israel. O filho honrará o pai, e o servo ao seu senhor. E, se eu sou pai, onde está a minha honra? E, se eu sou senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos Exércitos, a vós, os sacerdotes, que desprezais meu nome, e dissestes, em que desprezamos nós o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e dizeis em que te havemos profanado? Nisto que dizeis, a mesa do Senhor é desprezível. Porque quando trazeis animal cego para o sacrificardes, não faz mal. E, quando ofereceis o coxo ou o enfermo, não faz mal. Ora, apresenta-o ao teu príncipe. Terá ele agrado em ti?
Ou aceitará ele a tua pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Agora, pois, suplicai o favor de Deus, e Ele terá piedade de nós. Nisto veio da vossa mão. Aceitará Ele a vossa pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Quem há também entre vós que feche as portas e não acenda debalde o fogo do meu altar? Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei da vossa mão a oblação. Mas desde o nascente do sol até o poente, será grande entre as nações o meu nome, e em todo lugar se oferecerá ao meu nome incenso e uma oblação pura, porque o meu nome será grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós o profanastes, quando dizeis, a mesa do Senhor é impura, e o seu produto, a sua comida, é desprezível. E dizeis, eis aqui, que canseira, e o lançastes ao desprezo, diz o Senhor dos Exércitos. Vós ofereceis o roubado, e o coxo, e o enfermo. Assim fazeis a oferta. Ser-me-á aceito isto da vossa mão? Diz o Senhor. Pois maldito seja o enganador que, tendo animal no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor uma coisa vil. Porque eu sou grande rei, diz o Senhor dos Exércitos. O meu nome será tremendo entre as nações. E agora, ó sacerdotes, este mandamento vos toca a vós. Se o não ouvirdes, e se não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei a maldição contra vós, e amaldiçoarei as vossas bênçãos, e já as tenho amaldiçoado, porque vós não pondes isso no coração. Eis que vos corromperei a semente, eis que vos corromperei a semente, e espalharei esterco sobre os vossos rostos, o esterco das vossas festas, e com ele sereis tirados. Então sabereis que eu vos enviei este mandamento, para que o meu conserto seja com Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Meu conserto com ele foi de vida e de paz, e eu lhas dei para que me temesse, e me temeu, e assombrou-se por causa do meu nome. A lei da verdade esteve na sua boca,
e a iniquidade não se achou nos seus lábios. Andou comigo em paz e em retidão, e apartou muitos da iniquidade. Porque os lábios do sacerdote guardarão a ciência, e da sua boca buscarão a lei, porque ele é o anjo do Senhor, o anjo do Senhor dos exércitos. Mas vós vos desviastes do caminho, a muitos fizestes tropeçar na lei, corrompestes o concerto de Levi, diz o Senhor dos exércitos. Por isso também eu vos fiz desprezíveis e indignos diante de todo o povo, visto que não guardastes os meus caminhos, mas fizestes acepção de pessoas na lei. Os casamentos com mulheres estranhas e o divórcio são ilícitos, diz aqui a Bíblia. Não temos nós todos um mesmo Pai? Não nos criou um mesmo Deus? Por que seremos desleais uns para com os outros, profanando o concerto de nossos pais? Judá foi desleal, e a abominação se cometeu em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou a santidade do Senhor, a qual ele ama, e se casou com a filha de Deus estranho. O Senhor extirpará das tendas de Jacó o homem que fizer isto, o que vela e o que responde e o que oferece dons ao Senhor dos exércitos. Ainda fazeis isto, cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choros e de gemidos, de sorte que ele não olha mais para a oferta, nem a aceitará com prazeres da vossa mão. E dizeis, por quê? Porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu fostes desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher do teu concerto. E não fez ele somente um, sobejando-lhe o espírito? E não fez ele somente um, sobejando-lhe o espírito? E por que somente um? Ele buscava uma semente de piedosos. Portanto, guardai-vos em vosso espírito, e ninguém seja desleal para com a mulher da sua mocidade. Porque o Senhor Deus de Israel diz que aborrece o repúdio, e aquele que encobre a violência com o seu vestido, diz o Senhor dos exércitos. Portanto, guardai-vos em vosso espírito, e não sejais desleais. Enfadais ao Senhor com vossas palavras, e ainda dizeis em que o enfadamos? Nisto que dizeis, qualquer que faz o mal, passa por bom aos olhos do Senhor. Desses é que ele se agrada. Ou onde está o Deus do juízo? O anúncio da vinda do Senhor, precedido pelo seu anjo. Eis que eu envio o meu anjo,
que preparará o caminho diante de mim. E de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo do concerto, a quem vós desejais. Eis que vem, diz o Senhor dos Exércitos. Mas quem suportará o dia da sua vinda? E quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele será como o fogo do ourives e como o sabão dos lavandeiros. E assentar-se-á, afinando e purificando a prata. E purificará os filhos de Levi, e os afinará como ouro e como prata. Então ao Senhor trarão ofertas em justiça. E a oferta de Judá e de Jerusalém será suave ao Senhor, como nos dias antigos e como nos primeiros anos. E chegar-me-ei a vós para juízo, e serei uma testemunha veloz contra os feiticeiros e contra os adúlteros e contra os que juram falsamente e contra os que defraudam o jornaleiro e pervertem o direito da viúva e do órfão e do estrangeiro e não temem, diz o Senhor dos Exércitos. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Louvado seja o nome do Senhor Deus para sempre. Não devemos roubar o Senhor, nem duvidar da sua providência e justiça. Desde os dias de vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós, toda a nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal que dela vos advenha a maior abastança. Vou repetir a leitura desses dízimos para tirar muita gente das dúvidas. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa,
e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. E por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide no campo vos não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. E todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. As vossas palavras foram agressivas para mim, diz o Senhor. Mas vós dizeis, que temos falado contra ti? Vós dizeis, inútil é servir a Deus. Que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Ora, pois, nós reputamos por bem-aventurados os soberbos. Também os que cometem impiedade se edificam sim. Eles tentam ao Senhor e escapam. Então aqueles que temem ao Senhor falam cada um com seu companheiro, e o Senhor atenta e ouve. E há um memorial escrito diante dele, para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. E eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia que farei, serão para mim particular tesouro. Poupá-los-ei como um homem poupa a seu filho, que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Porque eis que naquele dia vem ardendo como forno todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como palha. E o dia que está para vir os abrasará. Malaquias capítulo 4, vou repetir para que prestem bem atenção. Porque eis que naquele dia vem ardendo como forno todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como palha. E o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos. De sorte que lhes não deixará nem raiz, nem ramo. De sorte que lhes não deixará nem raiz, nem ramo. Para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e salvação trará debaixo das suas asas. E saireis, e crescereis, como os bezerros do cevadouro,
E pisareis os ímpios, porque se farão cinza debaixo das plantas de vossos pés, naquele dia que farei, diz o Senhor dos Exércitos. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe mandei em Horebe para todo Israel, e que são os estatutos e juízos. Eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. E converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Louvado seja o nome do Senhor Deus. Acabei de ler para vocês o livro do profeta Malaquias, primeiro capítulo, segundo capítulo, terceiro capítulo, quarto e último capítulo. Eu espero que vocês que têm discernimento do Espírito Santo parem e meditem sobre tudo quanto foi lido. Voltem atrás e vão repetindo a leitura gradativamente. Parem e pensem e reflitam sobre aquilo que vocês não entenderam. Porque tudo quanto Deus falou aqui, ele disse isso para Malaquias falar para o povo de Israel. E como Deus não traz nada escondido, nada oculto, ele foi explicando passo a passo sobre as consequências dos pecados de Israel, seu povo, sobre o modo como eles deveriam escapar da sua grande ira, e para aqueles a quem lhe obedeciam, traria o sol da justiça. Certamente não passariam por problemas tão terríveis, por momentos difíceis, como já passaram na antiguidade e como nós estamos passando nos dias de hoje. Deus dava a cada um do seu povo uma escapatória. Era comum ele fazer isso com o povo de Israel, a quem ele amava do fundo do seu coração. E nós herdamos o seu grande amor por essa população ingrata, infiel, que deixam de adorar o Todo-Poderoso para adorar imagens de escultura, esses Baais atualizados, esses Baais modernos, transformados em miniaturas, em pequenas miniaturas de uma variedade de santos, a quem esse povo adora, a quem se ajoelham, fazem seus pedidos, suas orações, e nunca me canso de dizer, essas criaturas, essas imagens que têm olhos, mas não piscam, não veem, têm ouvidos, mas não têm tímpanos, não ouvem, têm narizes, mas não têm olfato, não sente cheiro nenhum, tem boca, mas dela não sai o menor som, não falam, não dizem nada. Tem mãos, mas não apalpam, não pegam, não fazem nada.
não se estende para lhe ajudar. Tem pés, mas não caminham, não saem do lugar. São fixados com pregos para que não caiam. São estes os deuses a quem a maioria do povo, a quem Deus manda comida, manda ar, manda o sol para nos dar luz e calor, manda a lua e as estrelas durante a noite para amenizar o terrível calor do dia, nos dá frutas, sementes, ervas, bastante água para lavar nossas imundícias, matar nossa sede, a sede dos animais, dos pássaros, fazer as flores florescerem. Este é o Deus a quem todos vocês devem adorar e respeitar, como Israel obediente fez no passado. Não é postar-se diante de uma imagem de escultura, ajoelhar-se, cruzar as mãos e naquela adoração louca, naquela adoração pagã, fazer pedidos a quem não ouve. Acender vela, para quê? Quem precisa de luz é quem está nas trevas. E com esse gesto, vocês confirmam que aquelas imagens vivem nas trevas. Precisam daquela luz para ser iluminadas. Mas com Deus, tudo é diferente. Com Deus, o verdadeiro Deus, nosso Criador, tudo é diferente porque Ele é luz para nossos pés, é luz para os nossos dias. Nele não há a menor sombra de trevas. Deus é Deus. Deve ser respeitado em todos os sentidos. Que sejamos felizes, que não sejamos felizes, que tenhamos abundância de bens, que não tenhamos, que sintamos fome ou estivermos de barriga cheia. Ele sabe como deve e quando deve nos abastecer convenientemente. Esse é o Deus da Bíblia, Deus de Jacó, Deus de Elias, Deus de Eliseu, Deus dos profetas, Deus de Isaías, Deus de Isaac, Deus de Moisés, Deus de Eliseu, Deus de Sadraque, Mesaque e Abedênego, Deus de Daniel, Deus de muitos outros profetas, de Jonas, Deus do próprio Jesus, Deus de Abraão, Deus da luz. Este é o verdadeiro Deus que nos alimenta todos os dias da nossa vida. Não é uma imagem de pau, uma imagem feita de madeira, uma imagem feita de barro, de bronze, de prata, de ouro, sem vida. A ignorância do povo é tanta, é tamanha. Aqui dos brasileiros, por exemplo, que consideram a imagem achada dentro da lagoa, uma imagem já escura pelo tempo que viveu dentro da lama,
e colocar o nome dela de Aparecida. E dizem, eis aqui a nossa deusa, a nossa padroeira do Brasil. E ergue aquela imagem sem vida e vão adorando, pondo-a de casa em casa, pondo-a nos altares das suas casas, pondo-as nos andores para saírem em procissões, em coros, em vozes, elevando a voz em louvor, aquela coisa que não tem vida, denominando-a de Nossa Senhora Aparecida, a padroeira do Brasil. Ora, como pode uma coisa sem vida, uma imagem feita de madeira, achada na lama, ser padroeira, patrona de uma nação, de um país? Impossível. O patrono, o padroeiro, o verdadeiro protetor do Brasil, dos brasileiros que o reconhecem, chama-se Jeová Jirê, Jeová Rafá, sou o que sou, Pai do meu Senhor Jesus. Este é o Deus único, o padroeiro do mundo inteiro, não só do Brasil, como do exterior, de todos os 4 cantos da terra. Ele e seu filho Jesus. Porque se não fossem esses dois, desde o Éden, nós já estávamos consumidos, condenados a morrer eternamente, juntamente com Satanás, o arqui-inimigo de Deus e nosso também. Então vamos adorar a Jesus, a quem morreu, deu sua vida vergonhosamente, desgraçadamente, malditamente na cruz ou numa estaca de tortura. Jesus se esvaziou da sua última gota de sangue e entregou seu espírito ao Pai por amor a você, por amor a mim. Ele é que deve ser honrado como nosso Salvador. Não um pedaço de madeira sem vida. Quando é que esse pedaço de madeira sem vida vai poder te salvar? Como é que um pedaço de madeira sem vida, um pedaço de barro que tu adoras, vai poder estender a mão para te ajudar? E tu, na tua ignorância espiritual, segues na tua adoração pagã, cada vez mais se distanciando do Criador, embora tenha a ilusão de que está servindo a Deus, mas não estás. Na leitura deste livro de Malaquias, ele diz muitas vezes para as pessoas que enfadais o Senhor. E ele pergunta, e o povo pergunta, em que o enfadamos? Em que o roubamos? E Deus responde, em que? E hoje a resposta é essa. Vocês podem perguntar, em que te enfadamos, ó Deus Todo-Poderoso? Nos seus momentos de oração, em que vocês se ajoelham diante de uma imagem de escultura e fazem seus pedidos a ela. Isso é um enfado para Deus.
no momento em que vocês encolhem sua mão para não dar um pedaço de pão a quem sente fome, a quem estende a sua para pedir um auxílio, e você tem e nega. É isso que enfada o Deus Todo-Poderoso. Negar um auxílio para as pessoas que precisam. Como neste momento que nós estamos passando, ela lembra o quê? Epidemia. Isso lembra praga. Lembra vírus maldito, assolador, consumidor do ser humano. E muita gente ainda se apoia, se ajoelha diante de uma imagem para pedir que aquela imagem acabe com esse vírus. Como ela pode acabar com o vírus se não tem vida, não tem força para isso? Ela não te ouve, não te atende, porque é um pedaço de madeira, um pedaço de barro, bem esculpida, lindamente vestida, mas não pode te atender. A única pessoa que pode lhe dar ouvidos e atender os seus pedidos é o Todo-Poderoso e seu Filho Jesus. Malaquias, o profeta Malaquias, passou por momentos difíceis diante da rudeza daquele povo incrédulo, aquele povo rude, de dura cerviz, que mesmo vendo os milagres que Deus fazia, mesmo ouvindo a voz do Criador, eles continuavam errando, pecando, se distanciando cada vez mais de Deus, desafiando o próprio Criador. Deus se indignava, Deus se irava. E não tinha outro jeito senão puni-los, castigá-los com enfermidades, com praga, com peste, com doenças, com mortandade. E Deus está irado, indignado com a população atual, porque continuam rudes, continuam se distanciando cada vez mais do Criador, continuam dando mais crédito ao criado do que ao Criador. É como se quisessem brincar com Deus. E com Deus não se brinca. Aí está o resultado de quem quer brincar com Deus, quem não dá ouvido para o Criador, sofre as consequências dessa maneira. A humanidade inteira é mascarada, ridiculamente mascarada, passando pelos outros como se fosse um baile de máscaras, um baile de carnaval, ou como se fossem bandidos disfarçados para assaltar alguém. E isso não só aqui no Brasil, mas em toda a face da terra. Isso está acontecendo. Para se proteger de quê? De uma coisa diminutamente, infinitamente pequena, quase quase que invisível, quase invisível. Não é invisível porque sob a lente grandiosa, poderosa de um telescópio ele pode ser visto. Esse vírus chamado coronavírus. E as pessoas fogem dele como baratas num galinheiro.
Mas, por outro lado, serviu até para juntar as pessoas, as famílias, para torná-las mais solidárias umas com as outras, irmãos com irmãos. As pessoas se conscientizaram de que ainda havia um pouco de solidariedade, de amor dentro de si, e que precisavam dividir isso, esse sentimento, com os restantes em volta. Para isso serviu esse vírus. Se Deus não conseguiu, ou as pessoas não quiseram chegar-se a Ele de uma maneira diferente, então estão se aproximando dessa maneira. Parece mentira, incrível falar desse modo, mas trocada a miúde é verdade. Os homens estão quebrando a cabeça, tentando encontrar um paliativo, tentando encontrar um antídoto, porque isso é um veneno para as almas, tentando encontrar uma vacina para ver se combate esse vírus miserável, milenar até, né? E até agora os cientistas se debatem noite e dia, anos após anos. Eu acho que vai chegar a isso. Mas, de qualquer maneira, existe uma grande nuvem de pessoas que acreditam no Todo-Poderoso e que acredita que Ele vai exterminar com esse vírus. É só orar, insistentemente. Mas tem uma coisa: a vontade de Deus não tem limites. Ela para até no momento em que Ele decide parar. Deus não é igual ao homem, mas Deus é Deus. Espero que vocês tenham gostado desta palestra, desta mensagem. Que se gostaram, aprovaram, dê um like, subscrevam e compartilhem. Porque a vida é assim, de compartilhamento, de gosto e não gosto. Mas lembrando sempre que temos que fugir, nos proteger contra a invasão desse vírus assassino. Jason vírus. Eu coloquei o nome de Jason vírus. Porque ele não só está assustando a população mundial, como está matando-a. E as pessoas estão correndo de um lado para o outro, sem sossego, quase sem esperança. Esse é o momento em que as pessoas se reúnem para estender a mão e ajudar o seu próximo. Organizações e mais organizações se reúnem para oferecer provisões, cestas básicas, material de limpeza, remédios, água, agasalhos, porque as pessoas estão precisando. E no momento de maior necessidade que as pessoas têm nessa praga, nessa pandemia, quando a gente esperava que esses líderes religiosos, famosos, que sempre pediram à humanidade, sempre pediram aos fiéis dinheiro para seus dízimos, e vocês ouviram que Malaquias falava sobre dízimo, o que Deus falava sobre dízimo,
para que haja provisão na sua casa, para ajudar o necessitado, para ajudar o órfão e as viúvas. Hoje os dízimos que eles pedem é para comprar aviões, jatinhos, helicópteros, mansões, iates, jet skis, comprar chácaras, comprar apartamentos de luxo aqui e no exterior, comprar fazendas cheias de cabeça de gado, aras, onde tem uma variedade enorme de cavalos árabes, que cada um custa R$1 milhão. Neste momento, eu ainda não vi nenhum desses líderes religiosos famosos que nós conhecemos aqui no Brasil formar uma campanha para ajudar os necessitados dessa pandemia virótica que está se passando nesse momento. Nenhum deles. Ao contrário. Sempre diz, vamos orar para que Deus combata esse mal. Vamos orar, e as pessoas necessitando não morrem de fome porque outras pessoas ajudam, estendem a mão. E esses líderes religiosos que tanto falam na palavra de Deus, tanto mostram Deus como Salvador, Jesus como Salvador, não mostram solidariedade, não mostram empatia, não mostram o amor que Jesus ensinou para o seu próximo, atender às necessidades do próximo. Ao contrário, eles fazem questão, enquanto o Ministério da Saúde aconselha as pessoas a não saírem das suas casas, ficarem longe de aglomerações, muitos deles estão irados porque suas igrejas estão fechadas. E alguns deles fazem questão de que seja inválida a lei, o decreto que obriga as igrejas, o comércio, essa quarentena, a fechar suas portas. Existe até um famoso aí que está vendendo feijão, um grão de feijão, por nada mais, nada menos do que R$1.000. E não é segredo para ninguém. Toda a internet, todo internauta sabe disso e estão tocando nesse assunto. Um caroço de feijão com a inscrição de cada lado, "Se tu uma bênção", custando R$1.000, aquele menos abastado 500, menos 300, menos ainda 200. Quem não tiver 1.000 pode dar 500. Quem não tiver 500 dá 300 e quem não puder 300 dá 200. Esse é o amor que esses líderes têm pelos seus fiéis. E eu digo mais a vocês, tem fiéis ou bobalhões que já compraram desses feijões do Valdemiro Santiago. Mas eu ouvi dizer que o Ministério da Saúde está investigando esse caso, que ele disse até que curaria o coronavírus. Quem tivesse esse feijão em casa, plantasse esse feijão em casa, quando ele nascesse com aquele nome nas folhas, "Se tu uma bênção", o coronavírus não atacaria e seria dizimado. Esse mal, essa praga, não chegaria à sua casa. Agora vamos ver até onde o Ministério de Saúde vai com isso. E eu quero ver
como é que o Valdemiro Santiago vai explicar isso não só para o Ministério Público, né, mas do Ministério da Saúde, como para toda a humanidade, para todos aqueles que estão sabendo essa história de um grão de feijão custar R$1.000 enquanto as pessoas estão morrendo de fome, estão precisando de ajuda. Esse homem está pedindo, vendendo um caroço de feijão, um grão de feijão, por R$1.000, por R$500, por R$300, por R$200. Cinicamente, ele ainda dá explicações, dizendo que Deus é quem deu essa ideia para ele. Foi Deus quem inspirou o Valdemiro Santiago a agir dessa maneira, como um cretino, hipócrita que é. Vi abertamente diante da televisão dizer uma coisa dessa, vender seus feijões. Que amor esse homem pode ter no coração? Que amor esse homem pode ter no seu coração ao ponto de estender a mão para ajudar uma pessoa? Garanto que se alguém fosse pedir um botijão de gás para ele, ele não daria. Não só ele, como os outros que estão no mesmo nível dele. Não preciso citar nomes, porque as pessoas sabem. Estou citando o nome de Valdemiro porque ele mesmo está abertamente falando sobre isso, fazendo seu comércio na internet, no YouTube. Então não é segredo para ninguém. Então o que é que vocês acham? Vocês que são fiéis do Valdemiro Santiago, da Igreja Mundial, do Poder de Deus, que de Deus ali não tem nada, só tem o nome, vocês vão se deixar levar por esse engodo satânico? Porque isso, na minha opinião, eu acredito que sejam representantes do diabo. Deus não lhe ordenou coisa nenhuma, pois todas as pragas do profeta Malaquias, as quais eu li aqui para vocês, vão cair sobre ele e sobre aqueles que agem da mesma maneira que ele está agindo agora. Aqui eu faço um apelo para vocês, não caiam nessa conversa. Só quem pode curar o coronavírus, o Deus Todo-Poderoso, se Ele quiser, ou a ciência dos homens, quando eles descobriram uma vacina, um remédio eficaz para combater esse mal. Mas outra coisa, outro ser humano aqui não achou, ainda não achou a solução para esse problema. No momento a solução está sendo essa: se proteger para não contrair a doença com mais facilidade. Então, se vocês puderem, não saiam de casa, até acabar com essa pandemia. Observem os conselhos do Ministério de Saúde e continue usando suas máscaras, porque a coisa está cada vez pior. Eu nunca imaginei que se os ônibus pudessem, quando eles andavam lotados, hoje são contados os assentos que estão disponíveis dentro de cada ônibus. Né? Em algumas cidades por aí, que foram relaxando essa ausência, afastamento social, se arrependeram, porque o vírus atacou novamente e começou a crescer a mortandade, e eles voltaram atrás.
Por isso eu digo a vocês, não comprem esses malditos feijões, porque vocês estão indo de encontro à vontade de Deus Todo-Poderoso. Vocês estão irritando, além de tudo, o próprio Criador. Deixe que Deus vai dar o resultado, vai dar a paga a esses mentirosos, a esses lobos em pele de cordeiro, que fazem tudo para tirar o que vocês têm, tirar a lã das ovelhas. Por isso eu digo, parem para pensar, como o Roberto Carlos diz, pare para pensar, pense muito bem, olhe que esse dia já vem. Entendeu? Então, antes que esse dia chegue, pare para pensar e veja onde está o certo, onde está o errado. Não é difícil você discernir o mal do bem. A mente prodigiosa desses homens é maléfica. É maléfica. Portanto, eu quero agradecer a vocês, pedindo a Deus que os abençoe e que dê discernimento espiritual para que vocês saibam o que estão fazendo, não deixem seus filhos com fome e nem passem necessidade para atender o pedido de uma besta como esse homem. Sementes que diz, ser tu uma bênção, vai sair assim, ser tu uma besta. Se você comprar, fizer esse teste, vai sair assim essa inscrição. Ser tu uma besta. E agradece a Deus por não te transformar em verdadeira besta humana. Porque somente um tolo ou uma tola é capaz de cair na conversa de um homem desse. Tem pessoas que dão esse dinheiro porque tem condição, não lhe faz falta. Mas tem pessoas também ingênuas que ficam com fome para poder comprar esse caroço de feijão. Não é nem 1 quilo. Não é nem 1 quilo de feijão. É 1 grão de feijão. Pois que Deus te abençoe e não esqueça de ler o profeta Malaquias. Como eu disse no início, voltem atrás o vídeo e pare aonde vocês não entenderam, procurem entender melhor, façam uma retrospectiva daquilo que não entenderam e procure ver onde está a razão de tudo isso. Que Deus os fortaleça hoje, amanhã e sempre. Sempre usando sua máscarazinha, viu? É muito importante. E bebendo muita água, que é muito bom para acabar com esse vírus. Muita água e uma boa alimentação. Um beijo. Paulo Coroa de Marcel. Que Deus te abençoe hoje, amanhã e sempre.